E Braulio, o que temos nós? Caião, tem um vídeo de um pastor aí, Sei, sacou? um pastor querendo poderes. Exatamente, poderosíssimo. Sei. E levitando, assim, no púlpito. Mostrando. Olha para aumentar o som desse rapaz. Olha esse cara, Caio. Ah, ele está falando que Jesus está voltando outra vez. Ele está pregando essa mensagem, ó. Jesus está voltando. Aí, ó. Você está preparado? Você está pronto para a volta do Senhor? Está preparado? Ó, aí deu uma engatada ali em cima na roldana dele, o povo caiu na risada. E ele continua firme na queda. Você está pronto para a volta do Senhor? Para dizer essa frase, essas palavras, o cara veio lá de cima pendurado, ó. Olha ele pregando em cima da igreja, brother, olha aí. O pessoal tá lá. Olha lá o povo, agora ele saindo. Agora é ele sendo arrebatado para a glória. Ó, tá cantando com os anjos. Brother, olha, Rapaz. qual é o stand-up show que pode competir com um negócio como, desse? Isso aí é um show, né? Não dá. Agora, Hollywoodiana a o estrutura. cara tem que não ter nenhum pudor para fazer um negócio desse, né? Pelo amor de Deus, brother. Você pode imaginar eu ali no Teatro Universo, pendurado, lá do telhado, pregando lá de cima. Já pensou, Caio? E eu ali, ó. Flutuando em cima da galera. Olha lá, e ele Pô, tá indo pra cima, tinha cara. que ter um outro povo lá, né? Um povo muito maluco. Porque para ter um pastor assim, tem que ter um povo muito doido. Tem que ter, né? É, um povo com bom senso não aguenta um pastor assim. E um pastor assim não terá jamais um povo com bom senso. Olha Ele isso. sempre terá os malucos. Lá vai ele. Ele tá indo embora agora. Agora, rapaz, Isso é o final do... qual é o maluco que não se deixa atrair por uma isca dessa? Isso aí não tem maluco que suporte. Ô, Caio, É uma tentação muito grande para um doidão. é uma tentação. É, eu vou ficar aqui. Meu pastor voa. Pastor, pessoal, ô, Caio, você acha que o pessoal foca mais nessa questão do sensacionalismo, do milagre, do que no ensinamento da Boa Nova? Sempre. E desde quando? Desde rolou? sempre. Por que tem essa pegada? Desde sempre. Porque as pessoas, como eu li hoje aqui no profeta Isaías capítulo 6, o Senhor dizendo, eles fazem culto a mim e querem da minha parte um estender de mãos que seja carregado de prosperidades físicas, é só o que eles querem. Mas eles não gostam da minha palavra. E a palavra de Deus não é para fazer nada superficial, como Isaías 6 denuncia. Curam superficialmente o meu povo, ensinando enganos e mentiras, prometendo o que não é verdade, o que não está acontecendo. As pessoas preferem, no geral, Braulio, uma boa mentira do que a qualquer que seja a verdade. Isso. É por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, verso 16, diz que eles trocam a verdade pela mentira. Trocam, preferem. Preferem. Como Deus não podia ter sido mais humano nesse falar, não gostam da minha palavra. Não gostam. Esse negócio de perdoar, de curar o coração, Amar o próximo. de amar o próximo, de andar limpo. Esse papo é ruim. Não, isso é muito chato. Eu quero um Deus que me abençoe, que me dê muita potência para transar, muito mesmo, que me dê muita glória, que me faça muito superior a todos os meus vizinhos. Eu quero mesmo é grife, eu quero mesmo é esplendor visível aos olhos, eu quero mesmo é aplauso, eu quero mesmo é reconhecimento, eu quero luz, eu quero Lúcifer. É o que eu quero. É purpurina. Agora, olhar para dentro, se reconciliar com o pai, com a mãe, admitir erros, se conhecer, discernir esse eu falsificado, cheio de acumulações artificiais, que eu chamo de eu,
mas não sou eu, é apenas a minha impressão, é apenas o meu mascaramento, é apenas o meu alter ego, a minha expressão de persona, mas não sou eu, porque eu não me dou o trabalho de querer me encontrar. Libertação interior, cura para dentro. O que me interessa mesmo é braço, é força para fora e um vigor e uma intensidade, uma tenacidade enorme, de modo que eu atinja todos os meus objetivos. É isso que as pessoas sempre quiseram. Agora, são movidas todas por essa cenourinha universal, que em cada cidade, civilização, cultura, geração, circunstância é colocada diante das pessoas para elas correrem alucinadamente por aquele prêmio, por aquele Oscar, por aquela coisa, por aquela validação pública, que é o que as faz terem uma certa sensação de bem-estar. Agora, o Evangelho, que te diz para perdoar 70 vezes 7, para não se vingar, para nunca odiar, para não dormir sobre a sua ira, para não dar razão à sua ira mais correta, nem sequer uma noite, que é para ela não se introjetar no seu coração, não se transformar em raiva, depois em ódio, não dar lugar ao diabo, como Paulo diz, escrevendo aos Efésios no capítulo 4. Isso as pessoas não querem. O pessoal não está afim. Não. Até mesmo vida eterna. Você veja que todo mundo aqui tem medo de ir para o inferno, mas não tem ninguém querendo vida eterna. Você já notou? É. Caio, eu vou para o inferno? Ninguém me pergunta. Caio, se eu crer, eu terei a vida eterna? Não. Essa pergunta não rola. Não chega aqui. Ela não vem, ela só vem olha, focada no inferno. Eu sou gay, eu vou para o inferno? Eu gosto de homem e de mulher, eu estou no inferno? Também quer ver outra que nunca perguntam? Tipo, Caio, eu adoro grana, dinheiro, poder e fama. Eu vou pro inferno? Nunca me perguntaram isso. Já notou? É verdade. Sim, o que é concernente ao inferno, viaja entre o brioco e o pinto. Ele vai só ali? Não, só ali, aquela... Na zona do agrião. É daquela costurinha. Sim, na costurinha. Na amarra. Na amarra. Ele tá na costurinha. Que vai ali, ó, de debaixo do pintinho da criança, passa pelo saquinho. Quando a criança é recém-nascida, chega a ter a pelinha alta às vezes. Sim, é bonitinho. Pelinha alta, vai até lá. É daqui pra cá. É ali, aquele é o caminho entre o céu e o inferno. O inferno tá nesse pedaço. Tá nesse pedaço. Agora, se o cara... Se tiver dinheiro e der bons dízimos, a gente muda de assunto eternamente. Se ele for avarento... Não tem problema. Avarento é virtude. Tá ganancioso. É ambição santa. A vaidade. Não, isso aí, quem sem vaidade prosperará e terá sucesso nessa vida? A cobiça. Sem cobiça, quem alcançará o que pretende? Tem que ser cobiçoso. Tem que ter ganância. A vingança. A vingança é o instrumento dos fortes, dos que se fazem respeitar, dos que deixam um rastro de pavor. A indiferença. A indiferença é para congelar aqueles que nos querem bem e que vivem atemorizados de que algum capricho da nossa parte os ignore eternamente. E o ódio? O ódio é aquilo que eu acho que eu tenho como poder maior de olhar amaldiçoante, jogado e projetado sobre um outro ser humano, sobre as propriedades dele, sobre a vida dele. O ódio é o poder de maldição que o indivíduo acha que tem quando está cheio de ódio no coração. E o poder, Caio? O poder é o diabo sendo lambido, dormindo na nossa cama, sendo chamado de meu amor. Isso. E que vai nos comer todinho. Quando a gente perceber, já estará morando dentro dele. Mas o problema mesmo está na costurinha. O problema está ali, entre a costurinha, que começa no pintinho da criança, pelo saquinho, vai até o anuzinho dele. Esse é o caminho entre o céu e o inferno, segundo a religião. E segundo o que nos perguntam aqui. O pessoal não tem questões além da... Não. Eu odeio uma pessoa, será que eu vou para o inferno? Não tem.
O negócio é só dei a bunda, perdi. É. Hoje em dia o pessoal já não diz assim nem, olha, eu tô pegando 2, 3. Será que eu tô perdido? Esse assunto também acabou. Todo mundo virou garanhão ungido. Você já notou? São os garanhões ungidos. Não tá gerando conflito, não. Não, a moçada, como disse Jeremias 6, perdeu a vergonha, não é o que diz lá? O Sim, Senhor diz, perdeu a vergonha. perderam o poder de se envergonhar. Eu acho que o único conflito desse pessoal que tá pegando todo mundo é se uma vê a outra. É só isso. Porque pode gerar conflito entre elas. Agora ele mesmo. Conflito de nudes. Conflito de nudes. Pode mandar nudes errados. Não pode, não envie para o lugar errado, de modo nenhum. Agora, Caio, você acha que essa pegada aí, sensacionalista, milagreira, etc e tal, ela tem a ver com a ignorância das pessoas? Totalmente. Quanto mais ignorante, mais precisa disso. Por que não é universal, não vai para um lugar endinheirado, com a população praticamente toda letrada com curso acadêmico superior, como a Noruega? Você já ouviu falar na Universal, no Templo de Salomão da Noruega? Não pega, né? Na Dinamarca? Não rola? Não rola. Você teve lá naquele... Não rola. Onde é que Manda abrir uma na Finlândia. Manda abrir na Holanda. Na Holanda, Amsterdã. Vê se rola. Tem Universal lá em Amsterdã? Vê se rola. Não rola. Não? Não rola. Não rola, não. Num lugar religioso como os Estados Unidos, só rola entre brasileiros, latinos e pobres ignorantes. Mas entre americanos, que em geral são ignorantes, medianamente falando, mas não rola também. Esse tipo que aqui pega e vai a 3x2. Por que pega na África? Alastra igual fogo. Por causa da ignorância. Onde tem ignorância, tem superstição. Onde tem superstição, tem essa avidez pela magia, pelo sobrenatural, pelas soluções luminosas. Tudo está cheio de animismo, tudo está cheio de espírito, tudo é assim interpretado e assim visto. Vê se pega com os cientistas da NASA. Você pode até encontrar alguns deles numa reunião de oração tranquila, num estudo bíblico lúcido. Mas essa pegada... Mas não, essa loucura... Esse sensacional aí... Precisa de um povo ignorante. É igual a um partido populista, seja de direita ou de esquerda. Tá. Quanto mais ignorância e religiosidade ignorante, melhor. Para qualquer que seja a forma de populismo. E uma religião que venha a aderir a esse populismo, aí é tudo o que essa besta política quereria, seria essa besta religiosa abençoando, conforme o Apocalipse. Então é o ignorante que sustenta isso. Está na base desse tipo. Eu não estou falando de outros tipos. Tem muita gente profundamente científica que aí prefere se entregar religiosamente aos cultos de invocação de mortos, porque gostam da doutrina, que supostamente lhes daria uma boa explicação para o sofrimento humano, esse ciclo reencarnacionista, essas coisas assim. Ou mesmo pessoas cultas, mas que perderam um filho. E por causa daquela saudade, vão ao lugar. E se o médium é um sujeito de camisa branca, numa mesa branca, sem nenhum sebo escorrendo pela testa, sem nenhum estrionismo ou histerismo. Sem voar, quieto, lê um livro, lê o evangelho, depois todo mundo dá a mão, se concentra e alguém diz, o seu filho está mandando um recado para o senhor. Eu conheço gente aqui mesmo em Brasília do mais alto nível acadêmico que vai a esses lugares, por quê? Por causa da saudade. Vão lá ouvir recados da saudade. Recadinhos do coração. Supondo que é o filhinho que está mandando o recado, vão lá para acalentar o coração. É até onde você vê um indivíduo um pouco mais instruído mergulhar, no geral. Agora, a ignorância engole tudo. Não é o que o dono do templo de Salomão me falou? Você pesca com pão, com peixe, com camarão. Eu não tenho essas coisas para dar, não. Eu dou mesmo merda. Boto merda no anzol
E o peixe que vem para mim gosta de merda. Eu pesco bagre que gosta de bosta. Nossa. Foi o que ele me disse. E não disse uma vez só não, me disse 3 vezes em 3 ocasiões diferentes. Usou a mesma metáfora. Igualzinho. Eu falei, meu Deus, isso é um princípio para esse cara. Então, é na ignorância que eles se fartam. E é por isso que eles também não querem ensinar o Evangelho. Porque se ensinarem o Evangelho, acaba o negócio deles. O negócio deles se alimenta de ignorância e de superstição. A superstição que crê que Deus só se satisfaz com sacrifícios humanos. E como hoje em dia ninguém anda mais matando bode, nem touro, nem isso, nem aquilo, e nem o filho da gente, a gente tira do filho, tira da mãe, tira de tudo e dá em dinheiro. Faz sacrifícios e dá em dinheiro. Sacrifício é monetário. É monetário. É agora. money. Mas tem que ser um peso mesmo. Tem que ser um negócio que você diz, eu não podia, mas eu faço para Deus. Aí, e rico não faz isso. Ou quem tem um pingo de inteligência não entra nessa, né? O cara tem que ter muita ignorância e muita superstição. Tem que ser rico de ignorância. Tem que ser rico de ignorância. Caio, fala agora, assim, pegar mais uma carona aqui, o lance da cura. Você acha que existe mais cura genuína das pessoas, pela fé delas, no João de Deus de Abadiânia do que nas igrejas dessas que você está citando? Não tenho essa condição de dizer. Eu acho que aqui O que você imagina? O João de Deus lá de Abadiânia trabalha com, a maior parte das vezes, com os mesmos mecanismos das igrejas, só é de um outro modo. Ah, tá. Mas é indução, sugestão, é o passe. O passe é uma sugestão da pesada. É a imposição das mãos, a repetição das idas. Tem gente que muda para cá, fica 1 ano, 2 anos indo todo dia, muda para lá. Vai lá direto. E gente que mudou para lá. Que da França, da Inglaterra, de outros lugares, para se curar, e vão. Aí começam a se sentir melhor, porque só o ato de sair de casa, andar todo dia até lá, passar o dia conversando com um monte de gente cheia de esperança de cura e voltar para casa já faz um bem enorme. Já dá um grau. Já dá um grau e vai melhorando. As pessoas não acreditam que a atitude mental de fé positiva, sinceramente positiva, cura. Tem poder, né? Mas tem poder. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê em Deus, aí, meu Deus, nada te é impossível. Sim. Agora, basta o ato de crer. Por que um cara como o Elon Musk, esse dono da Tesla, Sim. o cara entrou numa que vai morrer em Marte, né? Você ouviu dizer isso? Não. Anteontem. Ele contou essa história? Que estão montando lá a primeira viagem. As primeiras viagens vão custar $250 mil as primeiras. E ele que é o dono ali daquele Space, não sei o que e tal, uma das empresas dele. Space o quê? SpaceX. Então, ele diz que está preparando a sepultura dele para morrer em Marte. Eu não duvido. Porque ele crê, cara. Porque ele crê. O que nos botou em qualquer lugar? Foi fé. Não necessariamente em Deus. O cara diz, não, eu creio que a gente consegue. Pronto. Sim. Não haverá limites para tudo quanto intentam fazer. Inteligência não falta, poder não falta. E se o cara crê, ele consegue. E quem usa o nome de Deus para ficar dizendo, você vai ficar rico, você vai, se você der, você vai ficar rico. Ele sabe disso, ele sabe que com Deus ou sem Deus, qualquer um que entre numa obsessão tenaz vai alcançar, porque quem crê, alcança. Quem não crê, pode ter tudo para alcançar, não alcança. Como aquele que sabe tudo, mas não faz nada, não realiza coisa alguma, é simples assim. O crer é o que faz com que qualquer que seja o meu poder seja potencializado a medidas indizíveis. É o crer que faz isso. É o crer. É. Quando é o crer naquele que é o Senhor da vida, que me vê e que me guarda de quem eu sou, aí, irmão, o sol para ou retrocede. Alguma coisa acontece. E o fraco vence o forte. E
o absolutamente destituído chega onde ninguém imaginou que chegaria. Porque creu. Porque creu. É. Olha aqui na presidência do Brasil, assim, pela lógica, há 5 anos, 6 anos atrás, alguém iria dizer, vamos escolher Bolsonaro para candidato à presidência Não, era do Brasil. inimaginável. Impensável. Agora a gente sabe como foi o filho dele, o Carlos, que bolou aquilo tudo, que criou o mito, que bombou, Colocou na jogou, foi criando e Foi encontrou. acontecendo. E encontrou um fenômeno que já estava pronto, esperando só a chegada daquilo. O encaixe, né? Mas o resto estava pronto. E eles creram. Eles creram. Eu cheguei a conversar com uns 2 candidatos naquele processo eleitoral Tá. e que me disseram, me perguntaram qual era a maior diferença entre eles e o Bolsonaro. Eu falei, olha, apesar de tudo que eu tenho contra, tudo que esse cara pensou e disse, falou e manifestou nos últimos 30 anos, tem uma coisa que é inegável, ele crê muito mais do que você. Você Ele mandou crê, essa, cara? mandei, ele crê mais do que você. Então, até o besouro voa com asas que não são capazes de aguentar seu próprio peso, porque ele não sabe disso e crê e vai. E vai. A fé é poderosa. A fé em Deus é invencível. E o homem que crê tem... E eu não estou falando agora em Deus. A fé em Deus é invencível, mas o homem que crê, que tem uma atitude de fé, tem o poder de realização que instrumento nenhum daria a ele. Nem o dinheiro. Porque dinheiro na mão de um cara que não crê só vai servir para afundá-lo em todas as suas desgraças. Mas na mão de um cara que crê e tem projeto, se transforma em algo maior do que o dinheiro em si era quando chegou. É Vai se transformador. multiplicar.